Alô, Vasco da Gama! Viva o Vasco da Gama! Um clube de renome internacional. Brasil, Portugal! Lá, rapaziada! Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, isso aí, o vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Para você que curte o vídeo aí, como o meu amigo Salva-Vidas Fonseca, deixa o seu joinha, deixa o seu like, ele sempre tá acompanhando os vídeos. Um grande abraço para o nosso querido Salva-Vidas Fonseca. E para você que está chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Aqui é um canal que fala de política, bastidores e fala também de futebol. Então, se gostar, se inscreve, compartilha, tamo junto sempre. Vamos falar aqui sobre o Vasco da Gama, notícia boa, salários pagos. Hoje foi pago aí salários do Vasco da Gama, matéria que saiu aí no Net Vasco, saiu no GE, né? E saiu do Lucas Pedrosa da Bandeirante confirmando, e eu acabei de conversar com o Carlos Leão, VP de Finanças do Vasco, que me confirmou os salários pagos no Vasco. O Vasco está em dias com os jogadores. Lembrando que o Vasco fez um acordo onde ele parcelou umas dívidas que ficaram aí para trás com os jogadores em 12 vezes de 800 mil. Está em dia com essa parcela, pagou já duas parcelas dessas 12, faltam 10. E do salário estava atrasado aí cerca de 16 a 17 dias, pagou hoje. Então, mais uma vez coloca a casa em ordem, mais uma vez o Vasco pode dizer que está com salários pagos, salários em dias. Uma coisa importante, na matéria que eu vi que saiu do GE, que a Net Vasco até chegou a republicar, diz que os funcionários tiveram seus salários do mês de abril pago, né? Portanto, o Vasco só devia a folha de junho. Então eu fui tirar essa dúvida com o Carlos Leão, onde ele me passou o seguinte: o Vasco deve 2 meses de salários para os funcionários. Então devemos maio e junho. Lembrando que o mês de julho o Vasco só paga dia 20 de agosto. Então por isso que a gente deve maio e junho. Julho ainda vai vencer. No dia 20 de agosto, agora próximo, o Vasco tem que pagar mais um salário aos funcionários e aos jogadores. Então, esclarecido aí para quem ficou com dúvida, uma notícia maravilhosa. Mais uma vez a gente pode dar uma notícia de que os salários no Vasco estão pagos, estão em dia, dentro do que foi combinado, tá? Só para deixar bem claro aí essa situação dos salários. Quero trazer uma outra situação. O Vasco estreia na quinta-feira contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Todos nós sabemos, porque o Palmeiras jogou aí, está jogando a final do Paulistão contra o Corinthians, então a partida foi adiada. Aliás, várias partidas do Campeonato Brasileiro foram adiadas, e uma delas a do Vasco com o Palmeiras, que seria lá em São Paulo. Na verdade, Palmeiras e São Paulo, ou Palmeiras e Vasco. Bom, o Ramon enfrenta algumas dificuldades para essa estreia no Campeonato Brasileiro contra o Sport. A gente sabe que ele pegou o time do Abel Braga esfacelado, sem esquema, sem um padrão tático, e ele conseguiu aí implementar um padrão tático. Tá trabalhando aí os jogadores que ele tinha bastante conhecimento, principalmente a base do Vasco, e aí ele me perde o Marrone, que foi vendido para o Atlético Mineiro. Ele perde o Raul, que está saindo para o Red Bull Bragantino, está em litígio com o Vasco, e perde agora o Guarim, que não volta, está com problemas também e provavelmente vai rescindir contrato com o Vasco da Gama. Então, grandes perdas, jogadores que eram titulares. A gente tem que entender que, mesmo que algumas pessoas critiquem o Marrone e o Raul, eles faziam parte do elenco, eram peças importantes sim para o Vasco da Gama, para os treinadores, para o próprio Vanderlei Luxemburgo, e o Ramon está enfrentando essa dificuldade. Estão chegando alguns jogadores, não chegaram ainda, não chegou o Carlinhos e não chegou o Neto Borges, que foi contratado agora junto a um time da Bélgica, né?
Então, esses jogadores ainda vão chegar para uma análise, para se incorporarem ao grupo, para estarem à disposição no Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente ou dificilmente o Ramon deve contar com esses jogadores para a estreia do Campeonato Brasileiro. Uma notícia boa é que o Paredes já se apresentou, treinou, já está junto com o time, tanto o Paredes como as apostas que vieram aí, o Igor Catatal e o Marcelo, o zagueiro Marcelo, para fazerem um teste aí para ver se vão render no Vasco aí, até para os campeonatos que o Vasco vai disputar, não só o Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Eu acho que o Ramon não deve fugir do que ele vem trabalhando, do que ele mostrou aí nos jogos treinos, que ele mostrou no Campeonato Carioca. Eu fiz um esboço, tem um campinho aqui onde estão em aberto 3 posições que são dúvidas. O Vinícius provavelmente não deve jogar, é outra dificuldade que o Ramon vem enfrentando. O Vinícius com um problema na virilha dificilmente joga a estreia, é até bom para preservar o garoto que usa muito de habilidade e velocidade, e se forçar a gente pode perder um jogador, uma peça importante para o Campeonato Brasileiro. Então deixa o Vinícius quietinho, vamos tentar montar esse time. Eu vou deixar esse campinho aqui e quero que você complete essas 3 posições que estão faltando aqui no comentário. Fale aí como é que você escalaria esse time para começar o Campeonato Brasileiro. Lembrando, como é que você ajudaria o Ramon a escalar partindo de um time base. Eu botei o Pikachu como lateral direito, o Henrique como lateral esquerdo, o Ricardo Graça com o Castan, o Fernando Miguel, o Andrei ali como um volante e na frente o Cano. Depois eu deixei, tem também o Thales Magno pela esquerda. Então eu deixo 3 posições, 2 do meio e uma de um atacante pela direita, para que você complete, tá? Você vai dizer aí quem são esses 3 jogadores que tem que completar o time do Vasco. Vou te dar algumas opções. Temos aí o Felipe Basso para volante, né? Tem o Felipe Basso, tem o Marco Júnior, tem o Consendei. O Consendei que ainda não teve uma oportunidade, dificilmente deve jogar também, né? Temos aí o Bruno César, temos também o Benítez, que provavelmente deve voltar para esse jogo, deve estrear no Campeonato Brasileiro. Temos lá o garoto Gabriel Peck, que fez um ótimo jogo no último jogo treino. O Gabriel Peck pode entrar ali pela direita, ou o próprio Guilherme Paredes fazer essa função de ponta direita. Deixa aqui o seu comentário a respeito de como... Preste atenção, não estou perguntando como você escalaria esse time para estrear contra o Sport. Como você acha que o Ramon vai montar esse time para enfrentar o Sport no primeiro jogo, um jogo aí que os jogadores com certeza vão sentir, vão ficar nervosos ali até se soltar. Então, vou dar as considerações finais aqui, agradecer a galera. Antes eu quero dizer o seguinte, ainda tem o Bruno Gomes lá no campinho que eu falei ali atrás. Eu deixei uma relação ao lado, onde tem ali o Bruno Gomes, Lucas Santos. Tem alguns que eu não coloquei, como o Riquelme, o Thiago Reis, enfim. Eu tô tentando ali uma coisa mais óbvia do que o Ramon deve montar para estrear, para a estreia contra o Sport. Acho que ele não deve fugir do que ele vem apresentando, do que ele montou aí durante esses jogos, treinos e durante esses amistosos, tá? Então, só para deixar claro, quero agradecer aqui a sua paciência, quero agradecer você que assistiu o vídeo todo, agradecer a força que vocês têm me dado. Hoje eu começo aí um novo projeto junto com o Thiago Senna no Instagram, às 7 horas, às 19 horas. A gente vai ter uma live, uma live aí com os Thiagos, uma live interessante. Vamos falar de Vasco, sobre política, sobre o futebol, sobre muitos assuntos aí relacionados ao Vasco, tá? Na live no Instagram hoje, às 19 horas, Vascaíno do Cerrado ou TCena, se você tiver lá no Instagram, fica ligado. E às 9 horas, a gente tem uma live importante também no canal Super Papo Vascaíno, com o candidato à presidência, o senhor Luiz Manuel Fernandes, vai estar com a gente no Super Papo Vascaíno. Então, 2 lives em seguidas aí, conto com a sua audiência, obrigado por ter visto o vídeo, um grande abraço, uma boa noite e saudações vascaínas.